O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que a divulgação de supostas fake news, as notícias falsas, causa danos irreparáveis a candidatos. O ministro deu a declaração durante o evento Fake News e Liberdade de Expressão. Segundo ele, o cidadão precisa ser bem informado antes de externar a sua opinião. Vamos ouvir. O cidadão precisa ser bem informado antes de exteriorizar a sua opinião em relação a quem ele prefere que represente a sua vontade perante o parlamento. Daí a necessidade de uma lisura informacional no ambiente eleitoral para evitar as denominadas informações falsas. E as informações falsas que hoje são cognominadas de fake news são aquelas informações que não têm fundo de veracidade e atingem de forma frontal a candidatura de outro concorrente, causando-lhe danos irreparáveis. Durante o evento, Luiz Fux disse ainda que o Brasil coíbe frontalmente a prática, impondo sanções nas esferas criminal, eleitoral e civil, mesmo não existindo lei que tipifique as fake news como crime. Já o ministro Luiz Roberto Barroso disparou críticas contra alguns conteúdos divulgados nas redes sociais. Para eles, as plataformas acabam ampliando mal, porque isso traz mais lucro, e defendeu um projeto que criminaliza as fake news. Mais um trechinho para a gente ver. Há uma contradição aí entre o bem e o mal, porque é o mal que traz o maior lucro e, portanto, é preciso dar, por outro lado, os incentivos para que as plataformas não tenham essa tentação, como muitos whistleblowers já denunciaram, de amplificar o que seja ruim. Por fim, Barroso defendeu a intervenção e controle das redes sociais. É preciso capacidade de controlar os comportamentos coordenados inautênticos, que é o uso de robôs, é o uso de perfis falsos, de perfis repetidos e de trolls que são mercenários contratados para amplificar a mentira. E, portanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, nesta guerra que eles idealizaram, que chamam de combate às fake news, e eu tenho as mesmas preocupações que externo aqui há muito tempo. Primeiro, quem define o que é fake news? O próprio Supremo reconhece que não existe lei que tipifique isso. O que é um princípio da lei penal? É que não existe crime sem lei anterior que o especifique. Para eu saber que é um crime, escola, eu tenho que saber antes. É claro, eu vou matar alguém. Tem lá o artigo do Código Penal que diz que matar alguém é crime. Eu vou furtar alguém. Tem lá um artigo que diz que furto é crime. Eu vou cometer um estelionato, eu vou cometer qualquer crime, que é o tipo penal que a gente chama. Então, por isso que não há tipificação da fake news, porque não há um artigo que diga o que é divulgar fake news. Então, por que não há esse artigo? É importante ir na filosofia do negócio, porque a regra da nossa Constituição é a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa. É a liberdade. O cara usou mal a sua liberdade. Acontece, tem muita gente que faz isso. Não tem problema. Aí entra a lei para coibir excessos. Tem calúnia, tem difamação. Você pode pedir dinheiro de resposta. A lei alberga espaço para vítimas de excessos se defenderem e até se sentirem lesadas, terem alguma reparação. Agora, o meu medo é o seguinte, aí todo mundo fala que é contra fake news e ninguém defende fake news, até porque ninguém defende mentira, imagino eu. O problema é quem define o que é verdade e o que é mentira. Aí nós vamos chegar à solução do quê? Criar um Ministério da Verdade? Aí eu invoco mais uma vez aquele livro maravilhoso do George Orwell, que fala isso. Olha, tem o Ministério da Verdade. Quem define o que é verdade? Hoje é o seu amigo, amanhã pode ser seu inimigo. Então, tem muita gente que entrou nessa guerra insana da polarização que hoje bate palma. Olha, vamos contra porque tá falando mal do meu inimigo.
Amanhã gira a chave e podem estar falando mal do seu amigo. E aí ele vai falar que fake news é o que o seu amigo diz, ou o que você diz. E aí fica estranho o negócio. É por isso que tem que ter cuidado com isso. Claro que temos que combater fake news, mas não é dessa forma, viu, Barroso? Intervenção em rede social, controle de meios de comunicação pela internet, de plataformas, isso não funciona. É não a censura funciona. contra o nome, né? Censura, exato, censura velada. E escola, e não funciona, sabe por quê? Vamos pegar a China. Na China, por exemplo, vários conteúdos são bloqueados. O Google, você abre o Google e você não pode procurar, por exemplo, notícias dos Estados Unidos, por exemplo, retratando a China. Porque lá vão ter, né, alguns problemas que a China tem em sua gestão. A China faz perseguição a povos que não são comunistas. A China, né, tem uma política de censura. A China tem vários problemas. Então eles censuram o Google para que as pessoas não tenham acesso a esse tipo de informação. O que as pessoas fazem, escola? Hoje na internet você tem um monte de gente, você mascara IP, você tem programa aqui. Então as pessoas vão buscar de outra forma. Então, além de tudo, é meio burra essa defesa, porque na internet sempre tem jeito de burlar. Então você vai colocar lá uma trava qualquer. Estão impedindo, por exemplo, os megagrupos, né, do WhatsApp. Já tem outro jeito, aí tem o Telegram, tem outras maneiras de se comunicar. Então a censura é burra sempre, né? No período militar tinha as histórias na escola, porque aí eu usava uma palavra em vez da outra, o censor não via e passava. Quantas histórias de letra de música tem disso? Que a censura é burra, Barroso. Censura é coisa de gente burra. Então a gente tem que trabalhar, claro, na conscientização, né, na divulgação de notícias verdadeiras, checadas. Agora, não me venham com a história que o Supremo decide o que é fake news ou não. Isso é censura e isso dá medo do futuro, escola. Um balizamento é necessário, mas é um balizamento com transparência, né? Não adianta uma pessoa ou outra pessoa falarem que aquilo é fake news. É preciso uma regra clara. Já dizia isso no mundo do futebol. E na política, nas notícias, é a mesma coisa, porque senão a gente vai estar vivendo a censura velada, que é muito pior, às vezes, do que você ter que desmentir isso ou aquilo, porque aí a gente não sabe de fato quem está falando a verdade. Quer ver uma coisa? Vamos dar um exemplo aqui para pegar fogo a discussão. O Lula está falando que é inocente. Isso é fake news ou não? Depende do olhar de quem vê. No olhar dos procuradores da Lava Jato, ele não é inocente. Até porque eu já falei isso aqui hoje, nesse jornal. O Lula não foi absolvido. O Lula aproveitou uma questão processual, um detalhe do detalhe do detalhe, e conseguiu anular o processo por esse detalhe. O mérito, a resposta se ele cometeu o crime ou não, a justiça não deu em sua instância final, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado na primeira instância, aqui pelo Moro, na segunda instância pelo juiz de Porto Alegre, no Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília. Aí quando chegou no STF fizeram o serviço de liberá-lo. Mas não há o mérito julgado. Então eu posso falar aqui que o Lula é culpado, porque ele não foi julgado adequadamente. O mérito do caso não foi julgado. E 3 instâncias do judiciário atestaram essa culpa. Agora, você vai perguntar para um petista, ou para ele mesmo, ele vai dizer que o que eu estou dizendo aqui é uma fake news, porque veja, eu estou solto nas ruas. Então, é delicado isso. É delicado isso. É ponto de vista. E o debate tem que existir. Aí você tem os argumentos, as pessoas vão escutá-los e vão comprar conforme elas quiserem. É isso que tem que existir, a liberdade. Agora, o perigoso, escolhe alguém dar um carimbo. Não, isso é verdade, isso é mentira. É tão questionável que coloca em xeque até mesmo a situação das instituições. Por exemplo, o Cássio Gritz na nossa live dizendo: é simples saber o resultado dessas discussões do STF. Se for contra Bolsonaro, o STF aprova. Se beneficiar, ele desaprova e diz que é para o bem da democracia. Tem também o pessoal criticando a fala e a maneira como o